Bom, então isso aqui é um museu que foi criado de uma coleção particular nossa, começada há quase 30 anos, né? Então a gente tem porcelana, uma coleção de porcelana, talvez a maior do Brasil em termos de porcelana da aristocracia e da nobreza do Império do Brasil. Tem uma coleção de arte sacra, em cima, por exemplo, aqui tem as imagens de Santo Antônio, né? O santo mais popular do mundo. Curioso, né? Santo Antônio está sempre com o santo, com o menino Jesus em cima de um livro, né? E essa imagem aqui mostra bem isso, né? Santo Antônio estava hospedado em uma casa, provavelmente no interior da França, e o dono da casa viu uma luz e olhou pela fresta, né, da porta e viu o menino em cima do livro de Santo Antônio, né? Então por isso que essas imagens de Santo Antônio tem muito isso. Então, este quadro é um quadro do Carlos Oswald, grande pintor. Ele é um pintor italiano, mas que pintou no Brasil. Fase luminosa da pintura dele, o quadro é muito bonito, mas não está aqui por ser muito bonito. O quadro está aqui porque o Carlos Oswald desenhou o Cristo Redentor. E essa daqui é a revista O Cruzeiro, da época da construção e inauguração do Cristo Redentor. Aqui são imagens da Paixão de Nosso Senhor, imagens muito tocantes, muito belas. Inclusive essa imagem aqui do Cristo atado, né, Et Homo, que é um Cristo das missões, provavelmente esculpido pelos índios das missões, lá no Rio Grande do Sul. Tá? Aí temos o Cristo morto, né, o Cristo morto português, um Cristo morto português, uma Pietà, tem várias Pietà aqui, mas essa Pietà em particular ela é muito importante, porque ela aparece na ilustração de um livro do Etzel, grande escritor e conhecedor da arte sacra brasileira, e era da coleção dele mesmo, do Etzel, né? Queria chamar a atenção para essa escultura, que é belíssima, igualmente tocante. Esse é um Cristo, é a agonia no Jardim das Oliveiras, né? Vejam os dedos dele entrelaçados nessa angústia, né? Na previsão da dor, né, que ele vai sofrer. Isso é uma escultura da época entre as duas guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, se fazia muito esse tipo de escultura, se chama Chryselefantine, ou seja, são esculturas que contêm marfim e bronze com ouro, bronze dourado, né? Então ele está aí na agonia mortal no Jardim das Oliveiras, uma escultura belíssima. São esculturas assinadas, aqui no museu tem várias desse tipo. Então essa mesa era uma mesa de banco que teve dificuldades uns 10, 12 anos atrás, foi vendido e conseguimos ficar com essa mesa e colocamos aqui uma grande quantidade de imagens e usamos essas imagens inclusive para dar aulas de arte sacra e contar a vida dos santos, né? Então, por exemplo, aqui tem uma imagem que é raríssima, que é os esponsais de Nossa Senhora e São José, né? Aqui e ali. Aqui é uma pia de água benta e lá é uma em madeira, né? Casamento de São José e Nossa Senhora. É uma iconografia muito rara. Nesta mesa nós temos basicamente imagens de Nossa Senhora. São imagens muito bonitas, muito diversas, né? Vários tipos de imagens de Nossa Senhora.
Aqui são duas imagens barrocas de altíssima qualidade, são europeias, século XVII, ou seja, dos anos 1600. Uma é Santa Teresa d'Ávila, ali acima, com o livro, né? E São João da Cruz ou Santo Elias. A gente tem aí algumas discussões sobre essa iconografia, mas são duas iconografias belíssimas. Aqui tem uma coleção de divinos, né, do Divino Espírito Santo, e uma coleção nas vitrines, coleção de santinhos, do século XIX e do século XX. São muito bonitos. E esse querubim aqui em particular, ele era do mestre Valentim. É um querubim extremamente bem feito, né? As feições abrasileiradas, amulatadas, etc. Mas é muito bonito, muito bem feito. Né? Esses anjos são anjos napolitanos, cantando Glória a Deus nas alturas, né? Glória in excelsis Deo. E aqui embaixo o presépio, né? Com os reis magos trazendo os presentes para Nosso Senhor. Esse é um conjunto escultórico do século XVIII. Então esse quadro aqui é muito importante porque ele é a primeira imagem de Nossa Senhora Aparecida divulgada no Brasil. Né? Nos anos 1860, dois fotógrafos franceses foram a Aparecida e pediram autorização ao vigário, não tinha nem bispo lá ainda, para fotografar, colorir, divulgar, ou seja, vender no Brasil. Então isso aqui é a primeira dessas imagens, né, dessa leva de imagens que foram divulgadas no Brasil de Nossa Senhora Aparecida. Chamando a atenção, né, antes disso, ninguém sabia exatamente como era Nossa Senhora Aparecida e as lembranças que mandavam fazer ainda aparecia a pele branca de Nossa Senhora Aparecida, o que não corresponde à realidade, tá? Então aqui começa uma parte, né, da coleção de porcelana do museu, que são sopeiras, né? O interessante da coleção de porcelana é que a gente sabe quem são os donos de todas as peças de porcelana. Né? O serviço de porcelana desses, um único serviço, costumava ter 600 peças. Tá? Praticamente é tudo francesa, toda a porcelana do Império é uma porcelana francesa. Então aqui são sopeiras. Então, para dar um exemplo, né, dessas sopeiras, essa daqui é uma sopeira do Barão de Pati de Alferes, Rio de Janeiro. A identificação da sopeira são as duas comendas que o barão recebeu, a comenda da Ordem de Cristo e a comenda da Ordem da Rosa. São belíssimas, então é uma belíssima porcelana com essas duas belíssimas comendas. Esse daqui, por exemplo, já é um serviço brazonado, esse aqui, essa sopeirinha aqui do meio, na frente, é o Visconde de Paraguaçu, baiano. Muito antiga essa sopeira. Então é uma sopeira brazonada, ela tem um brasão. O Visconde de Paraguaçu, ele obteve um brasão, pagou por isso, né, para ter o brasão no Império do Brasil. Né? E aqui são fruteiras, queijeiras, travessas de peixe e bowls, né? Inclusive esse serviço aqui, rosado, né, é do patrono dos engenheiros do Brasil, Paulo de Frontin, grande engenheiro, resolveu um grande problema logístico da cidade do Rio de Janeiro no começo do século XX, abastecimento de água da cidade. Paulo de Frontin, tem as iniciais aí, PF, Paulo de Frontin, porcelana francesa, Limoges. Isso aqui são objetos da família do Barão de Nova Friburgo e seus descendentes, principalmente dos seus descendentes. O principal deles aqui
é o Conde de São Clemente, que é essa porcelana azul brazonada belíssima que está aqui. Os cristais, que são do próprio Conde de São Clemente ou do Barão de São Clemente, que era um filho dele, e objetos que foram adquiridos em Paris para a decoração do Palácio Nova Friburgo, né? Esse Palácio Nova Friburgo, ele foi comprado depois pela República e se transformou no Palácio do Catete. E, obviamente, a família, quando vendeu o palácio para a República, retirou os objetos de decoração. Então, essa porcelana que está aqui em cima é uma porcelana belíssima, de altíssima qualidade. Ainda era da época em que a porcelana era pintada à mão. Esse serviço, originalmente, ele tinha 600 peças e pertenceu ao imperador Dom Pedro II. Né? Quando foi proclamada a República, a família imperial foi banida de um dia para o outro. No dia 16, a República foi proclamada no dia 15 de novembro. No dia 16 de novembro à noite, a família imperial já foi colocada no navio e banida do Brasil. Então, a República leiloou esses bens da família imperial e dos itens do leilão, a gente inclusive tem aqui no museu um catálogo desse leilão, são vários dias de leilão. Essa porcelana foi comprada por um nobre brasileiro, que era o Barão de Itacuruçá. E esse barão, segundo um historiador, meu amigo, credível, ele falou que o Barão de Itacuruçá comprou essa louça para devolver ao imperador quando ele voltasse, porque ele achava que a República não ia dar certo e que o imperador ia acabar voltando. Então essa porcelana era do imperador Dom Pedro II, e a gente conseguiu isso muitos anos atrás, junto a herdeiros e descendentes do Barão de Itacuruçá. Nessa época, como eu falei, como era pintado à mão, a enorme maioria já não era mais, não tem duas flores iguais das 600 peças desse serviço. Isso é uma coisa extraordinária. E eu já dei uma olhada nessas flores, não tem duas iguais dessas aí. Mas disse que ela não tinha duas iguais em todo o serviço. Então, temos aqui também no térreo do museu coleções de livros e revistas sacras, né? Como, por exemplo, aqui esse Irish Ecclesiastical Record, por exemplo, aqui de 1915, 1899, 1898. Então, uma coleção riquíssima para quem quer estudar teologia moral, etc. Né? Então, é uma coisa muito, muito interessante. Então, aqui nós temos uma coleção talvez inédita no colecionismo brasileiro, que é uma coleção de livros com dedicatórias manuscritas de grandes autores para outros grandes autores ou outros personagens da história do Brasil, personagens relevantes na história do Brasil. Então tem aqui aproximadamente já 4.000 volumes desse tipo. Então temos livros com dedicatórias feitas pelo Manuel Bandeira, pelo Carlos Drummond de Andrade, Guilherme de Almeida, Afonso Arinos, Juscelino Kubitschek, né? Então é uma coisa assim, Pedro Nava, né? Os grandes escritores do Brasil estão aqui representados. E às vezes a gente também organizou esses livros pelo dedicado. Então muitos grandes autores fizeram dedicatórias para uma mesma pessoa, porque essa pessoa era muito importante. Então aqui tem em alguns casos, tem mais de 50, às vezes mais de 100 livros com dedicatória para uma mesma pessoa. Então isso é prata também brasileira, da época da colônia, Brasil Colônia e Brasil Império. Ao contrário da porcelana, nem toda prata a gente sabe de quem era. E é importante saber de quem era a porcelana, a prata e outros objetos,
para contar a história do Brasil através dos objetos, né? Então aqui tem uma bandeja belíssima, né? Prata e ouro. É uma bandeja Cristófoli, por exemplo, de Stanislau Ferreira de Camargo Andrade. Coisa belíssima. Tem mais de uma bandeja dele aqui, né? Então aquela bandeja também aqui é uma Cristófoli do Visconde de Indaiatuba. Aqui um cadeiral espetacular, Brasil Colônia, 4 assentos, espetacular. Pertenceu a uma das famílias mais importantes da história do Brasil. Essa cômoda é uma cômoda importantíssima, Dona Maria. A manufatura dela é em jacarandá rosa, uma coisa espetacular. Veio da família do Barão de Monjardim, que tinha muito bom gosto. Esse espelho magnífico, um espelho de 1850, pertenceu ao Barão de Souza Queiroz, um dos homens, talvez o homem mais rico da província de São Paulo na época. A família dele, ele teve uma descendência também de muito, muito prestígio, né? O quadro é magnífico, tem um SQ na cartela lá em cima, tá vendo? Souza Queiroz, quadro belíssimo. Isso aqui é uma mesa do Hotel Glória com a prata do Hotel Glória, né? O Soliflare, serviço de chá e café, tem cremeira, etc., né? Tem alguns talheres, são remanescentes do velho e glorioso Hotel Glória, hotel em que Albert Einstein se hospedou nos anos 1920. Isso daqui é uma cômoda papeleira, é uma cômoda que tem um valor histórico muito grande para a história do Brasil. É uma cômoda em jacarandá, que pertenceu a Antônio da Silva Prado, Barão de Iguape, um dos construtores do Império do Brasil, ou seja, do Brasil, né? Teve um papel muito importante no movimento da independência, inclusive o futuro imperador Pedro I dormiu na casa dele, nessa viagem que ele fez a Santos e São Paulo, que desembocaram na independência do Brasil, né? E o Antônio da Silva Prado entrou em São Paulo, a cavalo, do lado do Dom Pedro I, logo após o grito do Ipiranga. E aqui tem o monograma do Antônio da Silva Prado, né? Esse é um testemunho silencioso e eloquente da história do Brasil. Então isso aqui é uma mesa muito importante do ponto de vista histórico, porque envolve dois personagens muito importantes da história do Brasil, né? O presidente do estado do Rio Grande do Sul e o presidente do Brasil. É uma mesa já da República, a bandeira da República, né? Cada estrela tem um número e aqui fica explicado qual é a madeira daquela estrela, possivelmente uma madeira característica daquele estado. Isso aqui foi um presente dado pelo presidente do Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros, ao presidente do Brasil, Afonso Pena. Então é uma coisa que tem um valor histórico, que é o que a gente tenta fazer aqui nesse museu, contar um pouco da história do Brasil através dos objetos dos seus donos. Bom, então aqui no alto dessa escada, aqui no primeiro patamar, temos um móvel que foi adquirido em Paris, exatamente no ano de 1862,
pelo barão de Nova Friburgo, que estava construindo o palácio mais suntuoso do Rio de Janeiro naquela época. Então, ele foi a Paris para mobiliar e decorar o seu palácio, né? Então, esse é um móvel Napoleão III, né? Em cima dele temos um Cristo atado, um et homo mineiro do século XVIII, que é espetacular, né? E atrás do Cristo temos uma Assunção de Nossa Senhora, que é uma cópia de um quadro do Guido Reni, do século XVII, começo do século XVII. Então, esse oratório belíssimo, grandioso, é um oratório de uma fazenda de café do interior de São Paulo, pertenceu ao Barão de Casa Branca. O crucifixo é original do oratório e o anjo acima também é original do oratório, né? É uma coisa espetacular. Então, esse aqui é uma cristaleira que pertenceu à Marquesa de Santos, ficava numa das fazendas dela, né? Fazenda Iracema, São Paulo. Belíssima, majestosa. O pé direito de uma casa para contê-la tem que ser alto, né? O pé direito normal não vai, é muito bonito. Cristaleira da Marquesa de Santos. Esse é um quadro precioso pela sua história, não só pelo quadro em si, mas pela sua história no Brasil, né? Esse quadro pertenceu a Pietro Maria Bardi, né? Talvez o maior marchand da história do Brasil, em termos de pintura de altíssimo nível, que ele trouxe da Itália. Então, esse quadro pertenceu a ele e a um sócio dele, numa galeria que eles tinham. E o curioso dele é que Nossa Senhora, tem Nossa Senhora, o Menino Jesus e São João Batista. Aparentemente, a gente fica brincando, né? São João Batista pode estar querendo brincar, o Menino Jesus está descansando, está dormindo, e Nossa Senhora está com o dedo na boca, talvez pedindo silêncio, para não acordar o Menino Jesus. É um quadro muito bonito. O Pietro Maria Bardi é a pessoa que foi contratada, de alguma forma, pelo Chateaubriand na criação do MASP, né? O melhor, maior museu do Brasil, da América Latina, né? Então, e a esposa do Pietro Maria Bardi construiu o MASP, né? O prédio, vamos dizer assim, né? Então, é um quadro com muita história. Essas 10 cadeiras que estão aqui na mesa da sala de reunião são belíssimas. Você olha o pé delas, né? São cadeiras venezianas, com seda italiana, e mostram um pouco da história do Brasil, porque elas pertenceram ao banqueiro Edmar Cid Ferreira. A sala de jantar do Edmar Cid Ferreira tinha 24 dessas cadeiras. Obviamente, 2 delas nas cabeceiras eram cadeiras de braço, né? Então aqui tem 10 dessas cadeiras. O objetivo aqui realmente é recordar a história do Brasil, relembrar a história do Brasil, nos seus momentos de grandeza e nos seus momentos de dificuldade, de tristeza, né, e de desgraça. Isso aqui é uma mesa com objetos do Visconde de Guaí. Alguns desses objetos são muito preciosos, né? Principalmente o cristal de altíssima qualidade. São muitos cristais, tinha muitos tipos de cristal, inclusive lavanda, né? Tem porcelana brazonada, né? Porcelana apenas com o nome dele, Guaí, né? Porcelana em ouro com G de Guaí, né? Xícaras belíssimas, finíssimas, né? Talheres, né? Em marfim, com cabo em marfim, né? É uma coisa muito interessante. O Visconde de Guaí tinha muita coisa interessante na casa dele.
Isso aqui são carnês de baile, nessa mesinha de apresentação. Carnê de baile, ele às vezes já vinha aqui com uma estilete para você escrever. Então, quando o cavaleiro no baile chegava para uma dama e pedia para ela dançar, se ela podia dançar uma certa dança, ela abria o carnê de baile, verificava em qual dança ela estava disponível, dizia: eu estou disponível, por exemplo, na 8ª valsa, anotava o nome do cavaleiro, na 8ª valsa o cavaleiro vinha e dançava com a dama. Então são carnês de baile. Isso existia desde o Império até o início da República. Então isso aqui é uma coleção, parte de uma coleção de tinteiros, né? Muitos do século XIX, alguns até do século XVIII. Então, esse tinteiro aqui em particular, ele pertenceu ao presidente Prudente de Moraes, que tem o monograma dele, PM, Prudente de Moraes. Tem coisas, inclusive, de outras pessoas da família dele. O esquema do tinteiro era o seguinte: a pena ficava aqui, você molhava a tinta, escrevia, ficava um pouco úmido o papel naquela época, então você pegava o areeiro, que é uma coisa desse tipo, polvilhava o papel para secar a tinta. Então, terminado toda essa operação, escreveu, né, polvilhou, chamava a pessoa para entregar a correspondência. Era assim que funcionavam as coisas. Então, isso aqui é uma coleção, parte da coleção que tem aqui no museu, de estribos femininos. O estribo feminino é apenas um estribo, não tem par. A mulher montava de lado, uma sela especial para não cair, então ela colocava o pé apenas em um estribo. Então são estribos de prata, né, da época do Império do Brasil. E o curioso é que tem o estribo de menina, né? Obviamente a menina não montava, etc., mas ela queria um igual à mãe, eu também quero um. Então tem estribos de criança, né, de menina, uma coisa muito interessante. Então esse gomil e bacia pertenceram a um bispo, Dom Paulo Rolim. Esse bispo, isso aqui é as coisas usadas na sagração dele, presente dos seu rebanho. Mas esse bispo, foi ele que abençoou a primeira TV no Brasil. Quando foi inaugurada a primeira TV Tupi, lá em São Paulo, ele foi lá para abençoar. Obviamente não foi com isso, né? Mas dizem que quando ele aspergiu, vamos dizer, os microfones, alguma coisa lá na hora da inauguração, apagou o instrumento na hora. Então, assim, uma curiosidade, né? Então, quando a gente viu isso por aí, numa feira, a gente conseguiu adquirir um preço muito simples, muito bom, para poder contar essa história da primeira TV existente no Brasil, que era, obviamente, do Assis Chateaubriand dos Diários Associados, né? Futuros Diários Associados, TV Tupi.